dia, Carol. Bom dia, turma. Vamos lá, temos 3 temas. O nosso primeiro assunto aqui é a delação premiada do Daniel Worcaro. Estamos diante de uma segunda rodada de negociações entre a defesa do ex-banqueiro, PF e PGR. A primeira proposta foi rejeitada. Desta vez, de acordo com apurações da CNN, agora o dono do Banco Master teria indicado mais nomes, datas e anexos complementares, além de trazer relatos sobre a relação com autoridades dos 3 poderes e lideranças políticas. Porém, também, segundo apurações da CNN, o que foi apresentado até aqui ainda seria insuficiente para a Polícia Federal. Afinal, Hélio, o que esperar dessa investigação se a delação de Daniel Worcaro não avançar? Carol, a investigação ela tem que seguir com ou sem delação. É claro que uma delação facilita muito, sobretudo para aqueles crimes que dificilmente deixam prova, como, por exemplo, os crimes de corrupção. Mas para solucionar esse escândalo e prender quem for culpado, não se depende só de delação. O julgamento continua, porque o Worcaro ele tem que mofar na cadeia e todos os comparsas dele também têm que ser condenados. Mas no Brasil de hoje isso soa, pelo menos para mim, quase como uma utopia, com ou sem delação. Eu costumo falar aqui bastante, Carol, da questão do risco da delação filtrada, porque esse caso ganhou um contorno político, né? Ele está sendo instrumentalizado eleitoralmente, ou seja, um lado acusa o outro de envolvimento com o Worcaro. Só que o Worcaro comprou apoio político em todo canto. Então, os amigos e aliados da Polícia Federal, da PGR, eles tendem a ser beneficiados com uma investigação menos rigorosa. Esse é um risco real. O segundo risco da delação ser filtrada é o próprio Worcaro, que pode resolver proteger as pessoas que vão ser úteis a ele no futuro, e aí entrega só alguns. Mas se não houver delação, existe o mesmo risco ainda, ou seja, de a própria investigação em si ser filtrada, uma investigação seletiva. Nesse sentido, o papel do ministro Mendonça é fundamental, embora a gente saiba, ele não esteja no dia a dia da investigação, ele tem poder de controlar eventuais abusos, eventuais desvios. O fundamental nesse processo é a confiança ou não confiança da população nas autoridades que estão investigando. A Polícia Federal, embora teoricamente independente, é comandada por um aliado do Lula. A PGR, embora teoricamente independente, é comandada por um velho amigo, por um ex-sócio do Gilmar Mendes. Todo mundo vai se lembrar que a Polícia Federal recentemente trocou o responsável pela investigação que envolve o filho do presidente Lula, o que, por sinal, pegou muito mal para a reputação da Polícia Federal. Fica a percepção de aparelhamento, de que a PF estaria agindo em consonância com os interesses do governo. No caso do Worcaro, isso não pode se repetir. Então seria bom que também, Carol, se instalasse a CPI do Master. E se fossem 2 CPIs, uma na Câmara e outra no Senado, melhor ainda, porque isso descentralizaria parte das investigações, dificultaria a blindagem dos criminosos. Mas eu não sei se Hugo Mota e Alcolumbre querem investigar o Master, Carol. E temos o nosso segundo assunto. Maioridade penal, Hélio. Hoje, deputados da Comissão de Constituição e Justiça devem votar a PEC que prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O relator foi favorável à mudança, argumenta que a medida não viola cláusulas pétreas da Constituição, portanto, pode ser objeto de uma emenda constitucional. A votação do texto foi adiada, depois de um pedido de vista coletiva. Se aprovada hoje, a PEC tem que passar por uma comissão especial antes de ir para o plenário. Mas a questão é, Hélio, maioridade penal deve ser reduzida no Brasil? Carol, com certeza deve ser reduzida. Não tem cabimento. A legislação dá mais atenção para a idade do autor do crime do que para a vítima e para a família da vítima. A lei tem que proteger sempre a sociedade, não o criminoso. A lei tem que garantir que a punição seja proporcional ao dano causado. Essa justiça que protege o criminoso mais do que a vítima não é justiça, é só impunidade com o nome bonitinho. Pode até se argumentar se existe ou não uma idade mínima para alguém ser considerado responsável por um crime. Nos Estados Unidos, em crime grave, né, o juiz
decide se um jovem criminoso tem discernimento para os seus atos para ser julgado como adulto. É uma descentralização saudável, porque não se colocam amarras à decisão do juiz, como acontece no Brasil, tudo vai para a lei. Pode acontecer lá nos Estados Unidos que um adolescente de 17 anos seja processado como menor e um de 13 anos seja condenado como adulto. E existe, inclusive, muitos casos de gente cumprindo pena severa por assassinatos que cometeram quando tinham lá 14 anos de idade. E, na minha opinião, a sociedade agradece. Em termos mais objetivos, Carol, no Brasil, a maioridade já deveria ter sido reduzida no mesmo dia em que o legislador decidiu que um jovem de 16 anos já pode votar. Até correta essa decisão, mas as duas coisas são paralelas. A maturidade necessária para eleger um presidente da República é também maturidade suficiente para responder por um crime, na minha opinião. Carol, o crime organizado conhece o Estatuto da Criança e Adolescente melhor que qualquer juiz. As crianças são cooptadas pelo crime desde cedo, desde pequenininha lá, com 8, 9, 10, 11, 12 anos. E faz décadas que o Brasil inteiro sabe que é assim que funciona. As organizações não usam só o menor para empinar pipa na porta da favela quando a polícia chega. Usam o menor também para vender droga ali no ponto, para roubar e às vezes até para matar. Por quê? Porque sabem que no máximo é só um tempinho no reformatório. Aí o menor criminoso volta para as ruas, um adulto criminoso, de ficha limpa e ainda por cima condecorado pelos chefes dele. Ele volta como um herói. Então o fim da maioridade penal é uma medida que a sociedade brasileira aguarda há muito tempo. Vamos acompanhar esse debate no Congresso, Carol. E por fim falamos sobre tarifaço, Hélio. O Brasil tem até o dia 15 de julho para negociar com os Estados Unidos sobre a possível taxação de 25% a determinados produtos brasileiros. A proposta do Departamento de Comércio americano traz entre as justificativas o uso do PIX no Brasil, que prejudicaria empresas dos Estados Unidos. O presidente Lula saiu em defesa do sistema de pagamento brasileiro, chegou inclusive a apresentar um cartaz durante um evento, defendendo ali que o PIX é do Brasil. E aí fazemos a pergunta, o PIX deve entrar numa mesa de negociações entre Lula e Donald Trump? Carol, o Lula não tem saída, ele vai ter que negociar com o Trump. Agora, como eu falei aqui semana passada, o PIX não afeta a livre concorrência, o PIX não prejudica o mercado. Isso é um chororô sem vergonha das empresas de cartão que cobravam os olhos da cara para fazer pagamentos, para fazer transferências, que o PIX hoje faz a um custo irrisório. Onde o Lula vai ter trabalho para convencer o Trump é na questão das Big Techs. Esse é o maior pepino, não o PIX. Como eu falei aqui na quinta-feira, o ambiente de negócio para as Big Techs virou um oceano de insegurança jurídica e que tende a piorar depois que o Supremo Tribunal Federal provavelmente negar os recursos das Big Techs contra a decisão que reescreveu o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O Lula, ele sempre quis censurar a mídia. Nos governos anteriores dele, ele chegou a caçar a credencial de um correspondente do New York Times que tinha escrito uma matéria dizendo que ele bebia muito. Então, naquela época, o projeto dos sonhos do Lula era a regulação da mídia, da grande mídia. Não sei se vocês se lembram do PNDH 3. Não deu certo, graças a Deus, mas agora no Lula 3 ele já voltou com tudo nessa sanha da censura, mas dessa vez tem um apoio de uma ala do Supremo Tribunal Federal e ele está indo atrás das redes, que é onde ele perde eleitoralmente. Aliás, ele botou o Dino lá no Supremo Tribunal Federal com essa missão. Vocês vão se lembrar da famosa frase do Flávio Dino, quando ainda era ministro da Justiça. Ele disse que se Mussolini fosse vivo, ele se identificaria com muitos CEOs de Big Techs. Por sinal, o Dino liderou naquela época uma emparedada no Google e outras redes durante a tramitação do PL da censura. Acertadamente, PL enterrado pelo Congresso. Chegou inclusive a ameaçar impor uma multa de R$1 milhão por hora se o Google não tirasse do ar a frase "o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil". E desde isso aí, o bullying contra as Big Techs só aumentou. Os capítulos mais recentes, a gente discutiu aqui, Carol, são os decretos do Lula aumentando a responsabilidade das redes sem necessidade judicial e dando superpoderes para a ANPD dizer o que pode e o que não pode ser publicado. Tudo isso passando por cima do Congresso Nacional.
esse projeto da censura do Lula tende a ser o principal ponto da negociação do ponto de vista do Trump, Carol.